A partir do Evangelho de João, capítulo de número 11, eu pretendo contar essa história de Cristo. E, como disse o canto, que ela fique gravada no nosso coração. João, ao descrever esse momento que precede a crucificação, a morte e a ressurreição de Jesus, traz um relato que é exclusivo do Evangelho de João, que é o testemunho da ressurreição. Porque a ressurreição virá por intermédio de Jesus. João 11, a partir do versículo 1. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia Ama. Receberam, ora, Jesus amava a Marta, a sua irmã Maria e a Lázaro. Estamos falando aqui de pessoas que têm profunda comunhão. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Eram amigos da casa, de comer junto. Continuando. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Aqui só uma observação. Já não dá para entender muito bem esse relato de João. Se Lázaro, Marta e Maria eram pessoas que Jesus amava, e ele recebe a notícia de que ele está muito doente, como que você faz? Vai logo, de imediato, larga tudo para trás e vai. Mas aqui está dizendo que Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam tirar-lhe a vida. O que nós vamos fazer lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para lá despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, então está salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Por nossa causa, me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então, Tomé, chamado Dídimo, disse com os discípulos: vamos também com ele, para morrermos junto com ele.
Chegando Jesus, encontrou Lázaro já no sepulcro, havia 4 dias. Ora, Betânia estava cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e com Maria para as consolar a respeito da morte do seu irmão. Marta, quando soube que Jesus chegava, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada na casa e disse então Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, não teria morrido o meu irmão. Eu gostaria que você sentisse um pouco o que Marta está falando. Senhor, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. E então declarou Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, Senhor, diz Marta, eu sei que ele irá ressurgir na ressurreição do último dia. E então disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, a sua irmã, e disse em particular: o Mestre chegou e te chama. Pois Jesus, e ouvindo isso, levantou-se depressa Maria e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela iria ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhes aos seus pés e disse: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Segunda vez que Jesus escuta essa frase. E então Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e se comoveu. E perguntou: onde o sepultaram? Eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Jesus chorou. Então disseram aos judeus: vejam como ele o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer que este não morresse?
Jesus, agitando-se novamente, mas ao mesmo tempo encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta e cuja entrada estava fechada por uma pedra. E então ordenou Jesus: tirem a pedra. Tirem a pedra. E então Marta, a irmã do morto, disse: Senhor, já cheira mal. Fazem 4 dias. E então respondeu Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? E então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse ao Pai: graças te dou, porque nos ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me escutas, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Eu vou dar uma dica para você nessa hora. Faz de conta que você está ouvindo Jesus falar o seu nome e dizendo assim: sai para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo seus pés e mãos ligados com ataduras, o rosto envolto num lenço, e então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixe-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram os feitos que Jesus realizara. Eu penso que só a leitura desse texto já nos satisfaz espiritualmente, ou não? Esse texto, ele é maravilhoso. É um texto que todas as vezes que eu me encontro com ele, eu digo assim: aqui é o texto onde a coisa mais sublime da divindade está presente, porque trata da ressurreição. Mas aqui também é o lugar onde o mais profundo da humanidade está presente. Porque aquele versículo que a gente decora quando a gente era criança, a gente falar um versículo, a gente falava esse que é o mais curtinho, né? Jesus chorou. Se por um lado esse texto traz a questão mais sublime da divindade, que é a ressurreição, por outro lado ele traz o mais sublime da humanidade, que é essa empatia, a dor pelo outro. Então eu penso que só o texto bíblico que a gente leu já nos alimenta espiritualmente. E quando lá atrás o pastor Jonas me convidou para esse domingo, e eu fui olhar o anuário litúrgico e vi esse texto, eu fiquei contente comigo mesmo, porque é um texto que eu gosto muito. É um texto que eu gosto muito. Na lápide da minha mãe, eu pedi para escrever isso: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Mas eu quero falar algumas coisas. A gente tem a mania de querer falar melhor do que a própria Bíblia diz para nós, e eu vou dizer que eu não me furto a isso também. Então eu vou fazer algumas considerações que julgo importante para nós, no tempo que nós estamos vivendo. Primeiro, a gente precisa ter clareza
que Jesus é ressurreição e é vida. Porque eu creio que, como eu, você também anda chocado com tantas mortes inocentes nesse mundo. Eu creio que tanto em você como em mim, as mortes que se apresentam diariamente nos noticiários nos incomodam, nos entristecem, nos deixam pesarosos. Mas eu quero reafirmar, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Eu quero enxergar essa luz no horizonte para alimentar a nossa experiência da fé. E aí então, quando eu olho para esse texto, eu digo assim: existe fé que nasce da dor. Ou seja, a dor, ela gera uma experiência da fé. E eu acredito que, para nós, metodistas, e eu acredito que vocês souberam pelas redes sociais essa semana, dos últimos acontecimentos da nossa igreja, e que foi a renúncia de um bispo, o desligamento dele da igreja metodista, e ele pretende abrir uma outra igreja. Eu quero dizer para vocês que isso é uma coisa que me incomoda muito, me traz muito sofrimento, me traz dor. Mas eu quero reafirmar que na dor, a experiência da fé pode ressurgir. E aqui eu olho para esse texto e creio que nós também vivemos dias marcados por angústias, seja por essa questão interna da igreja metodista, seja pela questão externa do mundo. Quem que não se comove, quem que não fica pesaroso ao saber de tantas guerras, de tantas mortes e de tantas crianças inocentes que estão pagando esse preço? Quem que não sofre com isso? Eu acredito que muita gente, quando se dirige a Deus por meio de Jesus Cristo, deve estar falando assim: Senhor, se tu estivesses aqui, essas coisas não estariam acontecendo. Eu creio que nós, no nosso sofrimento, a gente se dirige a Jesus e diz, como Marta e como Maria: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, essas coisas não estariam acontecendo. E então a gente precisa perguntar como que a gente lida com esse sentimento da ausência de Deus. Como que a gente lida com esse sentimento da ausência de Jesus na nossa vida e na nossa história? Eu penso que, voltando aqui ao texto, a demora e o silêncio de Jesus nos inquieta de uma maneira assombrosa. A mim inquieta, eu não sei a você. Porque se Jesus era da casa de Marta, de Maria, de Lázaro, eram amigos, comiam juntos, recebe a notícia de que ele está enfermo para morrer, e ele ainda demora 2 dias para ir ao encontro desse amigo. Esse silêncio me inquieta. Eu não sei se a você também, mas a mim inquieta. O que está por trás desse silêncio? O que significa essa ausência? Eu acredito que quando nós oramos e não temos resposta, quando temos uma enfermidade
nos incomodando e a gente não encontra resposta, quando as situações vão nos atropelando e não vem uma resposta, eu tenho comigo que a gente tem o mesmo sentimento de Marta e Maria. Senhor, você tem que vir para cá, porque se você não vir para cá, a coisa não resolve. Por quê? Se você estivesse aqui, essas coisas não aconteceriam. Então, meus irmãos e minhas irmãs, uma das coisas que esse texto me ensina é que a fé, a experiência da fé, não elimina a dor. Ela não nega o sofrimento. O sofrimento existe, ele é presente. E a gente precisa entender de como que ele se dá na vida. E aí nós precisamos lembrar que esse período que nós estamos vivendo, que precede a Páscoa, a ressurreição, uma coisa fica clara para mim. Jesus, para enfrentar esses conflitos, precisa dar testemunho para nós, para a nossa humanidade. E o Evangelho, em outras palavras, ele é de risco. Em que se pese que tem muitos discursos religiosos hoje que querem falar de um evangelho só de sucesso, só de vitória, mas nós sabemos que na nossa vida cotidiana existem muitas pedras no caminho. Existem muitas pedras. Assim como aqui tapava o túmulo de Lázaro, existem muitas pedras no caminho. E essas pedras precisam ser retiradas. Mas eu gostaria de olhar algumas atitudes humanas que esse texto traz. A primeira atitude é a de Marta. Porque Marta proclama uma fé no meio da dor. Senhor, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Se por um lado ela confia plenamente em Jesus, que é o Senhor da vida, por outro lado ela diz assim, mas ele morreu. E eu vivo essa dor. Jesus então conduz ao coração de Marta e ele diz o que eu acredito que é uma das partes mais divinas das Escrituras Sagradas. Jesus diz assim, eu sou a ressurreição e a vida. Sabe, isso não é uma frase de efeito. Não é uma frase de efeito. Se a gente lê o Evangelho de João com cuidado, a gente vai perceber que João constantemente quer trazer a identidade de Jesus para nós. Lá em João ele diz assim, Jesus num determinado momento, ele diz assim, eu sou o pão da vida. Para aquelas pessoas que estavam famintas de vida, vivendo em regiões áridas e de morte, ele diz, eu sou o pão da vida. É uma identidade. Ou seja, o pão da vida é uma pessoa. O mesmo João diz assim, Jesus afirmando, eu sou a luz do mundo. Porque as pessoas viviam em escuridão, em trevas. Eu sou a luz do mundo. É uma identidade. A luz do mundo é uma pessoa. O mesmo João diz assim, eu sou a porta. E eu acho que isso para nós tem muito sentido, porque em tempos de tantas portas fechadas, Jesus diz assim, pode entrar por aqui, eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Aquele que cuida, aquele que zela. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todas essas expressões de Jesus revelam a sua identidade e o seu compromisso
com aqueles que nele crê. Quando ele afirma, eu sou a ressurreição e a vida, ele não está falando da ressurreição dele só lá na frente, ele está falando da ressurreição e da vida ali, no momento de dor de Marta e de Maria. Outra personagem que eu acredito que vale a pena observar, dentro desse contexto da humanidade desse texto, é Maria. Maria é aquela fé que se ajoelha e que ora e que chora, assim como nós. Nós também, quando estamos nos limites e nas fronteiras da nossa vida, nós também. E se você não tem essa experiência, pode procurar, até que ela vai te fazer bem. Você pode se ajoelhar e chorar aos pés de Jesus para Ele te acolher. Essa é a humanidade de Maria. E isso ensina como que nós podemos nos relacionar com uma fé que de fato deposita toda a confiança em Jesus Cristo. Tem algumas situações nesse texto que me chamam muita atenção. Essas personagens, Marta e Maria, mas situações também. Esse texto fala de uma coisa chamada o túmulo. Alguém aqui gosta de túmulo? Acho que não. A gente até preserva dos nossos entes queridos, mas esse é um lugar que a gente não coloca nas nossas conversas no cotidiano. Ele nos assusta. Essa é uma conversa que nos assombra. Mas esse túmulo aqui, ele tem um sentido muito interessante, porque ele mostra a realidade finita da vida. A morte, ela bate a porta, ela incomoda. Mas o detalhe que eu gostaria de destacar no túmulo é que o texto bíblico diz assim: quando Jesus chega no túmulo, o que ele encontra? Uma pedra tampando o túmulo. E aqui tem um problema. Como que ele vai dialogar? Como que ele vai fazer o seu milagre? Tem uma pedra ali na porta. Lembram das mulheres no domingo da ressurreição que iam ao túmulo e no caminho elas conversavam umas com as outras assim: quem que vai tirar a pedra do túmulo para nós? A pedra, ela é um obstáculo. Ela é aquela divisão entre a vida do lado de fora do túmulo e a morte do lado de dentro do túmulo. Por isso que tem esse bloqueio. E como que agora a vida pode entrar lá onde está a morte? A pedra tem que ser retirada. E aqui agora eu quero dizer para as irmãs e para os irmãos o que eu e o que você tem a ver com isso. O texto me diz que nós temos tudo a ver com isso. Porque Jesus podia ter ido lá e tirado a pedra. Mas ele disse assim: tirem a pedra. É os seus seguidores, é a comunidade que está ali, que é chamada para tirar a pedra. E eu estou convencido que a missão da igreja nos dias de hoje, ou sempre foi, é tirar a pedra que separa a vida da morte. Esse é o papel da igreja. Nós temos que tirar as pedras do caminho, não juntar pedras. Eu me incomodo um pouco quando muitas vezes nós olhamos as situações no mundo religioso e tem gente que vem para fora. O poder, isso é tarefa daqueles que creem em Jesus, que colaboram com a missão de Jesus.
A morte que está lá dentro escuta a voz da vida. Vem para fora. E o que acontece? Ele vem. Lázaro vem para fora. Todo amarrado, todo atado ainda com as faixas, pelo sistema que se fazia dos enterros no tempo de Jesus. Ele vem todo travado. E novamente eu e você, igreja, nós somos chamados. E Jesus diz assim: desatai. Jesus podia ter feito isso. Afinal de contas, Lázaro era um grande amigo dele. Ele podia ter ido lá e tirado aquelas faixas dele. Mas Jesus chama a comunidade que está em volta e diz assim: desatai-o. Sabe, meus irmãos e minhas irmãs, a igreja precisa entender que um dos seus ministérios não é amarrar as pessoas, é libertar as pessoas, é desamarrar as pessoas. Tem muita religião hoje que quer cada vez mais amarrar as pessoas, mantê-las cativas em processos. Jesus está dizendo aqui exatamente o contrário: desatem todas as amarras. Por isso que o evangelho de Jesus é libertador. Ele liberta as pessoas e chama elas para fora. Eu quero concluir dizendo o seguinte, de uma pessoa, o Lázaro. No texto ele não aparece, né? Ele é um personagem, mas não tem fala dele. Como tem fala da Maria, como tem fala da Marta, como tem fala de Jesus. No texto não tem fala de Lázaro. Mas sabe, Lázaro tem uma coisa que eu acredito que nós precisamos ter também. Lázaro tem escuta de Jesus. O Lázaro que está morto escuta a voz da vida que diz para ele: vem para fora. E eu peço a Deus em oração que nós tenhamos escutas de vida. Escutas de vida. Diante de tantas falas de morte, nós precisamos ter escutas de vida. Isso são sinais de esperança. São sinais que a morte não vai ficar no túmulo. São sinais que dizem assim: a ressurreição e a vida de Jesus é o caminho que nós temos que seguir. Que neste 5º domingo de Quaresma, nós possamos, na nossa experiência da fé, viver e partilhar com este mundo que Jesus é a ressurreição e a vida. E nós possamos assumir compromissos de tirar as pedras do caminho, de tirar as pedras que separam a vida e a morte, para que as pessoas escutem a voz da vida e elas se prontifiquem e venham para fora. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude a acreditar que Ele é a ressurreição e a vida, mesmo em tantos tempos marcados por sinais de morte. Que as pessoas que se encontram nas regiões das grandes guerras que o nosso mundo vivencia hoje, ouçam essa voz de Jesus: venham para fora e vivam. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos nos colocar em pé e vamos cantar o hino de número 311. Este hino, ele sugere
uma memória desse texto bíblico. Diante da pergunta das mulheres, Jesus, se estivesse aqui, isso não teria acontecido. E eu quero então convidá-los a declarar como um credo da fé a expressão: comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Que nós não tenhamos a sensação da ausência de Jesus na nossa vida.